Oi pessoal, nosso vídeo hoje vai ser sobre tuplas, tá? A gente já, de certa forma, já usou as tuplas aí em alguns exemplos. Eu já comentei, por exemplo, quando eu estava apresentando para vocês dicionários, né? E de certa forma vocês vêm usando tuplas sem saber que estão usando, tá? Então nesse vídeo e no próximo eu vou falar um pouco mais sobre tuplas para que vocês possam usar, né, em seus programas a partir de agora, ok? Com consciência do que estão fazendo. Então, tuplas são parecidas com listas, né, no sentido de que elas são sequências, né, que você coloca elementos, sejam os valores, né, sejam valores inteiros, strings, objetos, tá? E eles têm a mesma noção que as tuplas têm a mesma noção que as listas de posição, tá? Então, uma diferença aí que vocês vão perceber no exemplo que tem aqui no slide é justamente que no caso da tupla você vai usar parênteses, né? Então, se você trocar esse abre parênteses, fecha parênteses por abre colchete, fecha colchete, você vai ter, sabe o que? Uma lista, né? Então, a diferença sintática entre uma tupla e uma lista é essa, tá? E você acessa um elemento da tupla da mesma forma que você acessa com a lista, não é com parênteses, é com abre, fecha colchete, né? E você pode sair criando as tuplas dessa forma. Basta abrir parênteses, botar a lista de valores e depois fechar o parênteses, tá? Beleza, então é bem simples de criar uma tupla, não tem nada complicado. E dado que você criou uma tupla, você pode usar, por exemplo, a tupla como, né, a coleção lá do laço for, tá? Então, além das listas, além de dicionários, vocês podem usar também as tuplas, né, no laço for. Então, dado que eu tenho uma tupla y aqui, contendo, ó, y contém os valores 1, 9 e 2, tá? 1, 9 e 2, se eu iterar aqui através desses valores, eu vou imprimir a cada linha um dos valores e ele vai sair, ó, 1, 9 e 2, tá? Então, tranquilo aí, né? Aquelas funções que vocês já usam, de somar, somar, obter o máximo, obter o mínimo, então você continua podendo usar no caso das tuplas, certo? Então só a título de, né, vocês usaram isso em listas, aprenderam como é que fazia, e nas tuplas isso também está disponível, ok? Então assim, olhando por alto, a tupla parece muito com uma lista, né? E aí fica a questão, por quê? Por que é diferente de uma para outra? A diferença é justamente que as tuplas são imutáveis. O que é que significa isso? Que elas não podem ser alteradas após a sua criação. Então, você criou uma tupla, não é permitido mais inserir, nem remover, nem alterar nenhum valor que esteja dentro dela, certo? Então, essa é a regra. Portanto, se eu criar uma lista aqui, estou criando uma lista, 987, né? Alterei o índice 2 para 6, então na verdade ele está mudando de 7 para 6. Isso você pode fazer em lista, mas tentar mudar, por exemplo, tanto em string como em tupla, você tentar fazer alteração de um caractere na string ou de um valor aqui, ó, botar o 0 na posição 2 da tupla, substituindo 3, você vai obter um erro, né? Que tanto a tupla, né, como a string não suportam atribuições de itens. Você não pode alterar. Então aí está uma prova de que a tupla, nesse sentido, se assemelha à string porque ela não pode ser alterada, ou seja, é imutável. Então, aquelas coisas que vocês faziam, né, aqui vou mostrar que não pode. Por exemplo, ordenar uma tupla. Não dá para ordenar uma tupla, certo? Porque ela é imutável. Não quer dizer que não existe outra forma. Existe, eu vou mostrar para vocês. Mas você não vai alterar a própria tupla, que é o que o método sort aqui faz. Ele altera, no caso de lista, ele altera a lista deixando os elementos da lista ordenados. No caso de tupla, isso não vai funcionar, porque você não pode alterar a tupla. Mas a gente vai ver como é que faria para gerar uma nova tupla contendo os valores ordenados. Já o append também não faz sentido, porque já que eu falei que eu não posso alterar, pior ainda seria inserir mais um valor, né? Também não vou poder inverter, porque, né, ele alteraria a tupla e isso não é permitido. Então, a título de comparação, aqui eu tenho os métodos, né, que você tem disponível nas listas, e aqui eu tenho nas tuplas. Vocês viram que tem muito pouca coisa, né? É o count, para você contar quantas vezes tem um certo valor na tupla, e o index para lhe dar a posição de um certo valor na tupla.
tá? Então, todos os outros elementos, ó, append, clear, tal, copy, extend, isso não tem na tupla como vocês têm disponível na lista. Não preciso nem explicar porquê, né? Porém, né, as tuplas são mais eficientes, né? Já que o interpretador de Python não tem que lidar com uma estrutura de dados que permita fazer alteração, né? Então, já que você criou a tupla e ela possui um valor fixo, né, os valores dela não mudam, então você consegue alocar aquilo numa estrutura estática que não muda, e isso é muito mais eficiente, né, justamente porque você não vai precisar se preparar para fazer alterações, como ocorre nas listas, nos dicionários, tá? Então, isso em algumas situações vocês podem usar, e é recomendável, por exemplo, para variáveis temporárias, né? Se você, desde que essa variável temporária não vá ser usada, ser alterada, né? Seja uma variável que você vai usar apenas para guardar um valor, né, até ser lido posteriormente. Então, esse caso seria um valor de tupla. Não seria interessante usar uma tupla. Já que se você usar uma lista e você não vai alterar, você está criando uma estrutura mais complexa do que precisaria, certo? Então, tem esse lado aí que da eficiência que é mais interessante, tá? Então, vocês já usaram e não sabiam tuplas em atribuições, né? Então, quando a gente fazia lá a atribuição múltipla, por exemplo, A e B recebem, respectivamente, 99 e 98, você está atribuindo uma tupla a outra. Uma tupla que contém 98 e 99 e 98 sendo atribuída a uma tupla, né? Seria contendo as variáveis A e B. Então, A e B vão receber os valores correspondentes a 99 e 98, certo? Então, inclusive você pode, nesse caso aqui, omitir os parênteses, tá? Então aqui eu estou gerando uma tupla, x e y, contendo os valores 4 e Fred, tá? Então, eu posso imprimir, inclusive, separadamente o valor de y, se eu quiser. Posso imprimir o valor de a aqui também, certo? Então vocês já estavam usando aí tupla sem nem perceber que estavam usando, tá? Outra coisa, né, é que vocês também utilizaram tuplas em dicionários, tá? Com aquele método itens que vocês viram no vídeo lá de dicionários, ele retorna uma lista de tuplas, onde cada tupla contém uma chave e um valor. Já que o dicionário ele tem aquela característica de você ter o quê? Uma coleção, uma sequência lá de valores, de pares de valores chave associado a um certo valor, onde a chave é única, né? Então, se eu quiser, por exemplo, pegar esses itens e trabalhar com eles, né, esses pares, esses pares de valores, né, então eu posso usar a tupla, né? C e V são o que? A chave e o valor, né, que eu estou iterando, né, e pertencem à lista de valores gerado pelo método itens do dicionário, tá? Então, eu posso aqui, né, pegar qualquer item do dicionário e, se eu quiser, eu posso inverter, eu posso copiar apenas uma parte desses dados, tá? Então, tem várias utilizações aí. Mas o interessante é que você saiba que é possível pegar a chave e o valor através de uma tupla, né? E usar essa tupla para outras coisas, né? Outra questão também, né? Já para finalizar, né? Esse vídeo que é bem curtinho, né? Tuplas são comparáveis, né? Você pode comparar, isso é uma coisa interessante, né? Que você pode comparar uma tupla com outra, né? E como é que faz isso, né? A lógica que é utilizada é comparar posicionalmente, tá? Então, ele vai comparar o primeiro elemento de uma tupla com o primeiro elemento de outra tupla. Se ele já puder decidir usando apenas esses dois, ele já decide, né? Quem é maior e quem é menor. O restante é ignorado, tá? Caso dê empate, aí ele vai passar a comparar o segundo com o segundo. Entenderam? Então isso é interessante em algumas situações, quando você quer fazer ordenação, sei lá, vamos supor, ordenar os alunos que estão fazendo a disciplina por curso, depois se houver empate por ano, depois se houver empate pelo número da matrícula. Então você poderia usar uma tupla, onde o primeiro elemento é o curso, o segundo elemento é o ano e o terceiro elemento é o número de matrícula, certo? E fazer uma ordenação, mas essa ordenação
vai ter que ser feita não através do método sort, mas usando a função sorted, que a gente vai ver em outro vídeo. Então vejamos aqui, 0 comparo com 5, 0 é menor do que 5, verdadeiro. Então eu não preciso nem olhar o restante, eu já chego à decisão de que 0 é menor do que 5, então é true. Aí passo para o segundo exemplo aqui. A tupla 0, 1, 2 e... quanto é aqui? Vamos ver, né? 2 milhões, né? Certo? Vou botar mais um pontinho aqui para a gente... né? 2 milhões. Então 0, 1 e 2 milhões. É menor do que 0, 3 e 4. Né? Esse número grande aí assusta, né? Mas acaba que quem é maior é o 0, 3 e 4. Por qual motivo? Porque eu vou comparar o 0 com 0 e vai dar igual. Então não fui capaz de decidir ainda. Então vou comparar o segundo elemento da tupla, que é o número 1 com o número 3. Já posso decidir? Já. O 3 é maior do que 1. Então isso aqui está satisfazendo, né? 1 menor do que 3. Verdadeiro. Então nem vou precisar consultar aqui que 2 milhões se ele é menor do que 4, porque eu já tomei a decisão antes. Certo? É como se nessa comparação aqui, o que está mais à esquerda ele tem mais valor. Pronto, aí vamos continuar aqui. Agora a comparação de strings. Tenho José e Fred em uma tupla, comparando com José e Maria. Então, José e Fred é menor do que José e Maria. O que é esse menor? Você tem que pensar, quando você trabalha com strings, você tem que pensar em ordem alfabética. Então não é bem pensar menor em termos de número de caracteres, não é isso. Você tem que pensar em menor em termos de ordem alfabética. Tá? Então, José vem antes de José? Não, né? É igual. Então não posso me decidir ainda. Vou ter que analisar o segundo elemento da tupla. Fred vem antes de Maria? Sim, vem antes, ou seja, ele é menor. Portanto, isso aqui é true. Tá? O último exemplo aqui. José e Fred é maior do que Aldo e Maria. Aí que eu comparo José com Aldo. José vem depois de Aldo? Sim, certo? E aí, com certeza, eu nem preciso olhar o segundo elemento, porque eu já decidi pelo primeiro. Tá? Então, José é maior do que Aldo, é verdadeiro. Ok? Então é isso aí mesmo, pessoal. Tuplas realmente, assim, para quem já conhece listas, ela é uma estrutura muito parecida. Então, muita parte sintática de lista vai ser parecida com tupla. Tá? O que você pode acessar e tal, muito parecido, tá? Aquela questão do abre e fecha colchete, né? Mas tem essa questão que você tem que analisar em relação à eficiência, tá? Se você não precisa modificar e até você quer ter a segurança de que não vai ser modificado, é interessante você usar uma tupla, certo? E conhecendo tupla, vocês vão entender melhor, né, o funcionamento dos dicionários, tá? Então, a gente vai ter um próximo vídeo aí, né, falando sobre mais alguns tipos de situações que vocês podem usar as tuplas. Mas por hora é isso aí, espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse vídeo. E até o próximo.